Então, pessoal, nós vamos gravar o conteúdo para dar uma noção do que você, de como você vai proceder para resolver a aula 10, 11 e 12, tá? O assunto, vou fazer maior aqui, vou apagar essa parte aqui, e nós vamos começar conversando o seguinte. O assunto se chama potência, tá? Potência. Das potências, por que volta esse assunto e por que nós temos que ter esse assunto numa universidade? Porque como você estudou aquela matemática que talvez para você não tenha sido um processo bom, ela é um processo fundamental, ela é um instrumento para você lidar com coisas superiores da matemática, que é a matemática administrativa. Não é motivo, na minha concepção, para o aluno se desesperar e dizer, eu não posso usar, não vou saber. Não, gente. Tudo tem um porquê e um para quê. Nós já tivemos anos e anos de alunos da universidade, trabalhamos com eles, que tinham pânico porque parece que no Brasil a matemática é muito mal trabalhada na base. São poucos alunos que gostam da matemática, e isso até um fenômeno mundial, mas aqui se repete com mais ênfase. Não se sabe bem, há pesquisadores direto lidando com isso. Uma das razões é você entender na essência aquilo que você quer. É usar recursos que possam te ajudar a chegar lá. Um dos recursos é você assistir uma aula via YouTube. Por quê? Porque você tem um momento que você pode puxar o teu professor para cá, para lá, até você conseguir entender o que ele quer dizer naquele assunto. Tá? Então, nós estamos trabalhando com potência. O que é uma potência? A potência se simboliza por uma base. O A é chamado de base, tá? E o M é chamado de expoente, certo? Então, a potência quer dizer a base elevada a um expoente, e essa base, por exemplo, o número 2, elevado a um expoente 5, tá? Essa base se repete vezes ela mesma, quantas vezes o expoente indicar, ele indica quantas vezes você vai efetuar essa multiplicação, ok? Então, você vai efetuar essa multiplicação 5 vezes do 2 pelo 2 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Está resolvida a potência de 2 elevado a quinta. Então, qual é a noção, o conceito de potência? Existe uma base A e um expoente N. A base, ela será multiplicada por ela mesma, tantas vezes o expoente mandar. Então, N vezes o expoente mandar. Assim é a teoria. Isso na prática fica dessa forma que eu mostrei para vocês. Aí depois disso, gente, vem as leis. As leis que regem as potências, tá? As leis das potências, por assim, para você entender. As leis das potências, elas têm um significado especial, porque são algumas situações que acontecem, até vou olhar para não perder a ordem aqui, que acontecem nos exercícios que você precisa resolver. Então, uma das leis das potências é que todo número elevado a 0 vale 1. Tá? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, certo? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por exemplo, vamos trocar esses dois casos por exemplos bem simples. A elevado a 0, por exemplo, 10 elevado a 0 vai ficar valendo 1. O número elevado 10 elevado a 1 vai ser o 10 mesmo. Então, está bem definido essas leis que regem as potências. Tá? Algumas delas, porque existem outras, né? Outra lei extremamente importante e que o aluno encontra um pouquinho de dificuldade, porque talvez não memorizou isso na sua base, é quando você tem uma potência e o expoente é negativo, tá? Então, eu vou configurar isso aqui com uma verdade matemática. Por exemplo, você tem lá 2 elevado a menos 3, por exemplo. Então, o que isso significa? Tá? O expoente negativo, eu costumo dizer para os meus alunos, que pode parecer uma idiotice, mas é algo muito importante, é como se você tivesse disparado uma sirene. É aquilo sem parar, te incomodando. Para você desligar esse expoente negativo,
você faz a inversão da base da potência. Isso aqui é a base da potência. Todo número que não tem denominador definido está subentendido à unidade. Então, inverter a base para desligar o sinal de menos, o mecanismo funciona assim. Inverta a base. Então, o 1 de baixo passa para cima e a potência de cima passa para baixo. E aí o expoente se transforma em expoente positivo. Mas aí, bacaninha, você vai ter que desenvolver essa potência. Já aproveitamos para entender como é que se desenvolve a potência de uma fração, para lembrar, né? É a base multiplicada por ela mesma quantas vezes o expoente mandar. Quem está no numerador permanece no numerador. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aqui está a potência desenvolvida dessa questão. Tá? Depois, deixa eu ver mais. Se nós tivermos também uma situação assim, ó. Um número, outro número, e ambos estiverem elevados ao mesmo expoente. Prof, troque em números para nós. Pois não. Se você tiver 2 vezes 3, elevado ao expoente, desculpe, aqui eu vou pôr expoente quadrado, tá? O expoente quadrado. Você sabe que você tem maneiras de resolver isso, tá? Você poderia multiplicar esse por esse e o resultado elevar a potência. Mas você pode também, é permitido, é uma lei que você pode se utilizar, que 2 está elevado ao quadrado, assim como o 3 está elevado ao quadrado, eles estão em produto, eles permanecem em produto. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que gera 4, e 3 ao quadrado é 9, e 4 vezes 9 é 36. Jamais você vai multiplicar as bases e fazer a coisa diferente. Você faz o desenvolvimento das potências, certo? Assim que funciona. Apesar de que quando ainda estão ao mesmo elemento, 6 ao quadrado daria 36, né? Se estiver com o mesmo expoente, ainda você poderia multiplicar e fazer. Bom, continuando lá, você tem também algumas regras agora. Então, de leis, você obteve essas leis aqui. Agora, em seguida, nós vamos trabalhar com as regras de potência. Então, vou apagar as leis e vou inserir as regras. Ora, as regras, eu até compus um material didático muito rico, registrei no ISBN, né, dos registros das publicações de livros, e preciso editar uma quantidade para entregar a vocês, para vocês verem que você vai aprender potência lendo aquele pequeno manualzinho. Veja, o que tem de regra de potência? As regras das potências são simples. A primeira delas é produto de potência com a mesma base. Por exemplo, A vezes A ao quadrado vezes A ao cubo. Como é que eu realizo essa multiplicação? Primeiro eu observo se as bases são iguais. Eu repito a base e somo os expoentes, tá? Isso eu apelidei de sominha. Você faz uma sominha caso as bases sejam multiplicadas iguais e multiplicadas entre si. Repete a base e soma os expoentes. É a primeira regra, tá? A regra número 1. A segunda regra eu apelidei de Didi. Eu adoro brincar da Didi. Quer ver? Divisão de potência de mesma base. Você repete a base e diminui os expoentes. Divisão, diminui. Faz sentido o Didi, tá? Então, a 3 menos 2, 1. Está resolvido. Certo? Daí depois, uma terceira regrinha bem estudada, deixa eu ver nossos autores aqui a nível de segundo grau, eles trabalham com isso, né? A nível de faculdade, eles usam as potências que mais a gente se utiliza, as regras de potência que a gente mais utiliza. E uma delas é a famosa, que seria o terceiro caso, potência de potência. Uma potência elevado, isso aqui é uma potência, elevado a uma outra potência, por exemplo, tá? Então, como é que funciona potência de potência? Repete a base e multiplica-se os expoentes. Então, 2 vezes 3, 6, e 2 à sexta, se 2 à quinta é 32, multiplique mais um 2, 64. Tá?
É muito simples, muito fácil e existem exercícios que você vai fazer para ter essa ideia, essa noção do que vem a ser trabalhar com as potências. Então, o que a professora vai colocar para você como algumas expressões para você resolver, tá? Eu não vou pegar coisas muito terríveis, mas eu preciso dar essa noção para você. Eu não posso deixar você sem saber o básico, certo? Então, nós vamos trabalhar com uma expressãozinha bem simples assim, ó. Menos 3 elevado à quarta, que multiplica menos 3 elevado ao cubo. Bom, essa é uma coisa que parece até uma brincadeira. Vamos pegar uma mais pimentadinha um pouco. 2 a menos 5, que multiplica 2 a menos 3 e colocar lá um menos 2 lá fora. Vamos trabalhar com essas ideias bem rapidinho. Menos elevado a expoente par fica mais. Apesar que aqui você tem um produto de potência de mesma base. Repete a base, produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Mas aqui tem parênteses. Por que tem parênteses? Porque o número é negativo. A base é negativa, por isso que tem parênteses. Então, você pode proceder da seguinte maneira. 4 mais 3, você tem então menos 3 elevado à sétima. E desenvolver menos a expoente ímpar permanece menos. E 3 vezes ele mesmo 7 vezes. Então, vou dar uma dica bem interessante. Como você faz potência numa calculadora simples como essa, por exemplo? Você digita 3 vezes 3, que já está dizendo ao quadrado. Então, deu 9. Aí, nós queremos a sétima. Eu fiz ao quadrado 2 vezes. Eu só aperto o sinal de igual. 3 vezes 4, 5, 6, 7. 2.187. Vou repetir para você. Então, 3 vezes 3 deu ao quadrado, ao cubo, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima potência. Tá aqui, ó, respondido. Negativo porque é ímpar o expoente. Se fosse par, ficaria positivo. Esse caso aqui você poderia resolver primeiro aqui dentro, depois lá fora. Você tem produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 5 somado com menos 3 e tudo está elevado a menos 2. Ele é as duas regras em um. Produto de potência de mesma base e depois potência de potência. Vamos com calma. Tem várias maneiras de resolver. Uma delas é você trabalhar a base unificando. Então, você tem 2, 5 menos 3 é 5 ao quadrado. Aliás, desculpe, 2 ao quadrado elevado a menos 2. Então, de novo, 2 elevado a 5 menos 3, que dá 2. 2 ao quadrado elevado a menos 2, dá 2. Produto de potência aqui, ó, potência de potência, você multiplica os expoentes. Então, você faz a menos 4. Só que daí, você já teve noção lá nas leis que eu já paguei, que todo número elevado a expoente negativo significa a inversão da sua base. E que toda base, se não tem denominador, projeta-se 1. E daí trabalha-se com 1 sobre 2 elevado à quarta potência, certo? 1 sobre 2 elevado à quarta potência. O que você faz com isso? Desenvolve a potência. Quem é numerador permanece numerador e denominador permanece denominador, só que em potência, desdobrado, tá? Aí você vai fazer o resultado disso, que é 1, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Aqui está o resultado desse exercício. Eu fico por aqui. As regras fundamentais das potências, as leis e regras foram passadas. Para que elas são úteis? Para você resolver os exercícios que eu vou apresentar para você na folha lá no AVA. No AVA. Então vamos lá.